preparem-se aí porque pelo visto a gente vai ter 9 filmes de Planeta dos Macacos. Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E a justiça tarda, mas não falha, esse vídeo de bilheteria complementar tá chegando muito mais tarde do que eu costumo fazer, mas vocês devem ter percebido aí que essa semana foi uma loucura no canal, teve tanto lançamento, teve tanto filme novo, né, o Furiosos não teve embargo, então eu priorizei aí as estreias da semana, eu espero que vocês tenham gostado, que os vídeos estejam legais aí, mas como muitas pessoas pediram, eu nem achei que seria necessário, eu achei que seria meio redundante trazer esse vídeo, né, no final da semana. A gente tá mais próximo do final de semana das novas estreias do que do anterior, mas enfim, vamos dar uma olhadinha aí nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como o top 10 de bilheteria no Brasil e no resto do mundo. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, começando aí com os números ajustados desse final de semana, a gente tem uma clara dominância do Planeta dos Macacos, o Reinado, que finalmente tá trazendo uma grande abertura para a Disney já faz um tempo. Em primeiro lugar, o Planeta dos Macacos, o Reinado, conseguiu fazer mais do que o anunciado, com um ótimo crescimento aí de 58,5 milhões. Já o dublê da Universal se manteve com 13,70 milhões, o Rivais da MGM fez um pouco menos, com 4,37 milhões, o Tarô da Morte da Sony Pictures também veio abaixo, com 3,40 milhões, o Godzilla e Kong e o Novo Império da Warner Legendary fez um pouco mais, com 2,61 milhões, o Unsung Hero da Lionsgate teve um bom crescimento, com 2,54 milhões, o Kung Fu Panda 4 da DreamWorks Universal fez consideravelmente menos, com 1,82 milhões, o Guerra Civil da A24 se manteve com 1,80 milhões, o relançamento do Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma veio um pouco abaixo com 1,43 milhões, e o Abigail da Universal fez um pouco mais com 1,14 milhões. Também saiu, né, durante essa semana, durante a recepção positiva do Reinado do Planeta dos Macacos, que os roteiristas que são produtores desse filme, o Rick Jaffa e Amanda Silver, eles literalmente ressuscitaram essa franquia com o primeiro filme lá de 2011, com a origem do Planeta dos Macacos. Eles dizem que eles têm, na verdade, na cabeça deles um plano de 9 filmes. 9 filmes, mas já contando os 4 que saíram agora, né? A trilogia do Andy Serkis e o Reinado. Então a gente vai ter pelo menos, né, mais 5 filmes de Planeta dos Macacos para contar uma história inteira. Esse é o plano e enquanto essa franquia continuar dando dinheiro, eu acho que não tem problema, né? Então, beleza, a gente tem uma ideia de onde a história tá caminhando, mas 5 filmes é bastante coisa, hein? Vocês animam para mais 5 Planeta dos Macacos? E finalmente, né, essa dominância do Planeta dos Macacos não fica só nos Estados Unidos, porque quando a gente olha para os números de bilheteria aqui do Brasil, em primeiro lugar, o Planeta dos Macacos, o Reinado, fez 13,192 milhões de reais, configurando aí como a maior estreia da Disney no Brasil desde o remake da Pequena Sereia em maio de 2023. Em segundo lugar, o Garfield Fora de Casa fez 4,48 milhões, para um total no Brasil de 17,80 milhões. Em terceiro lugar, o dublê fez 1,21 milhões, para um total no país de 6,31 milhões. Em quarto lugar, o Guerra Civil fez 1,09 milhões, para um total no país de 20,47 milhões. Em quinto lugar, o Rivais fez 436 mil, para um total no país de 3,35 milhões. Em sexto lugar, a exibição de The Chosen fez 397 mil, para um total no país de 1,88 milhões. Em sétimo lugar, Férias Trocadas fez 375 mil, para um total no país de 2,08 milhões. Em oitavo lugar, Godzilla e Kong e o Novo Império fez 345 mil, para um total no país de 43,15 milhões. Em nono lugar, o Suspense A Teia fez 186 mil, para um total no país de apenas 1,02 milhões. E em décimo lugar, Kung Fu Panda 4 fez mais 155 mil, para um total no Brasil de 42,53 milhões de reais. É literalmente um planeta dos macacos e eu estendo isso pro top 5 de bilheteria mundial desse último final de semana,
Em primeiro lugar, o Planeta dos Macacos, o Reinado, fez mais do que a projeção do final de semana, com 131,2 milhões de dólares. Em segundo lugar, o dublê da Universal fez mais 11,800 milhões, para uma queda de 57%. Em terceiro lugar, o Garfield Fora de Casa trouxe mais 9,457 milhões. Em quarto lugar, o filme chinês Twilight of the Warriors, Whaled In, fez mais 9,435 milhões. E em quinto lugar, o Rivais trouxe mais 8,884 milhões. E finalmente, né, essa é a parte do vídeo que me deixou tão receoso em por que soltar esse vídeo, né, numa sexta-feira. Vamos dar uma olhada nos números da última segunda-feira dos Estados Unidos, até porque a gente segue aí com a maratona do Homem-Aranha, né? Em primeiro lugar, o Planeta dos Macacos, o Reinado, segue na liderança com 4,45 milhões, para um total nos Estados Unidos de 62,856 milhões. Em segundo lugar, o Dublê trouxe mais 1,60 milhões, para um total doméstico de 50,755 milhões. Em terceiro lugar, o Rivais trouxe 658 mil, para um total doméstico de 38,424 milhões. Em quarto lugar, dando sequência às Spider Mondays da Sony Pictures, o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, vem com 500 mil dólares, a exibição mais baixa dessa maratona até agora, para um total doméstico que começa lá em 2014, 10 anos atrás, de 203,353 milhões. Em quinto lugar, o Tarô da Morte da Sony Pictures fez 363 mil, para um total doméstico de 12,328 milhões. Em sexto lugar, One Sung Hero trouxe mais 199 mil, para um total doméstico de 17,284 milhões. Em sétimo lugar, Godzilla e Kong, o Novo Império, trouxe 189 mil, para um total doméstico de 192,97 milhões. Em oitavo lugar, o Kung Fu Panda 4 trouxe 173 mil, para um total doméstico de 191,175 milhões. Em nono lugar, o relançamento do Star Wars Episódio 1 trouxe 165 mil, para um total doméstico de 486,722 milhões. E em décimo lugar, o Abigail trouxe 108 mil, para um total doméstico de 24,902 milhões. Uma semana sólida, mas é meio triste, pessoal, eu tenho que falar isso daqui. O Dublê, que é o meu filme preferido de 2024 até agora, ele já vai ser disponibilizado em plataformas digitais, ele está seguindo o protocolo da Universal Pictures de aberturas inferiores a 40 milhões de dólares. Então, com o filme já disponível na internet, eu acho que dá pra dizer que ele é um flop, viu? Infelizmente, ele conseguiu cruzar os 100 milhões mundialmente, mas não chegou nem perto de se pagar. Uma pena, assistam o Dublê, é um filmaço. E nessa semana nos Estados Unidos, né, nesse próximo final de semana, todos estão de olho aí no Amigos Imaginários, o novo filme do John Krasinski para Paramount. Por mais que ele tenha tido uma recepção mediana com a crítica e até, assim, o hype pelo filme não é tão forte, ele tá prometendo aí uma abertura na casa de 40 milhões de dólares, o que é um ótimo valor, então ele deve ser a opção para o público infantil. Acho que isso é o que tá pesando mais pro filme, até porque os Estados Unidos não receberam o Garfield ainda, ele só chega no final de maio. E a outra opção, né, a contraprogramação, vem com a Universal Pictures e o Back to Black, o filme da Sam Taylor-Jones sobre Amy Winehouse, que também não foi muito bem recebido. Ele já estreou na Inglaterra no mês de abril, e eu vou até dar uma olhada depois em como foram os números de bilheteria por lá. Inclusive, eles estão aqui agora mesmo. Essa é a bilheteria do Back to Black até agora. Eu não tenho uma projeção de quanto ele vai fazer nesse final de semana por lá, mas sei lá, eu acho que não vai ser uma estreia muito grande não, mas deve figurar pelo menos no top 5. Mas enfim, pessoal, esses são os principais números de bilheteria e informações que eu tenho para dizer para vocês no vídeo de hoje. Eu agradeço bastante o interesse, muitas pessoas perguntaram lá no vídeo do Furiosa, lá no vídeo do Back to Black também, se não ia ter esse vídeo. Bem, ele está aqui, ele pode estar um pouquinho desatualizado na parte da bilheteria doméstica, mas não se preocupem porque a gente volta no domingo para falar sobre mais bilheteria e estreias. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.